Passaque, passagem, Páscoa. 3.500 anos nos separam de um acontecimento tão marcante, mas tão pouco conhecido. A libertação do povo hebreu deu origem a uma data muito importante para a nossa religião cristã. Foi exatamente a transição entre a escravidão e a libertação. Há cerca de 2.000 anos atrás, nasceu um jovem chamado Jesus, predestinado a salvar toda a humanidade. Nascido de uma virgem, sofreu agonias e dores que nenhum de nós seria capaz de suportar. 3 dias antes da Páscoa, ele morreu. O seu sangue foi derramado, mas na Páscoa ele ressuscitou e o seu sangue derramado não foi em vão. A partir daí, surgiu então a sua igreja, que neste momento foi instituída, e também a celebração da Páscoa, a qual nós conhecemos. Apesar das inúmeras diferenças entre as comemorações, todos nós somos fundamentados no mesmo princípio, que Jesus morreu e ressuscitou, e por isso comemoramos a Páscoa. Eu lembro na infância do meu pai, quando ele parava para criar esses sermões. Ele passava horas e horas debruçado nos livros, na Bíblia Sagrada, e eu tentava de alguma forma chamar a atenção do meu pai, e ele falava: filho, calma, eu estou ocupado preparando algo interessantíssimo para a igreja. E eu ficava encafifado, né? Criança, eu ficava com aquilo na mente, que tanto meu pai lê, que tanto meu pai estuda. E ali às vezes eu via meu pai um pouco emocionado com o que ele estava fazendo. E o que eu mais quero nessa vida é seguir esses exemplos do meu pai. De passar horas e horas debruçado, lendo o livro, lendo a Bíblia, aprendendo ainda mais de Deus, conhecendo ainda mais esse nosso Deus que nos salvou, o nosso Criador. Nós não temos o costume de fazer estes cultos, esses ritos pascuais na nossa igreja. Eu até vejo e acho interessante, legal em outras igrejas, outras denominações, quando eles fazem aqueles cultos temáticos, né, de Páscoa, bem legal mesmo. Mas nós trazemos um culto que nós achamos que é essencial, que é a ceia do Senhor. Este é o memorial que nós prezamos na nossa igreja. E esse memorial ele é incrível. O nosso pastor ele traz os irmãos da igreja, os cristãos, ao máximo possível de comunhão entre eles. E como está escrito, né? A gente aprende, a gente procura aplicar aquilo que a gente estuda. Em 1 Coríntios 11, verso 33, fala assim: portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Então a gente procura dessa forma manter a comunhão entre nós, a gente esperar um pelos outros, e ali juntos, num só pensamento, com um só coração, esperando pela volta de Cristo. Eu sempre fui muito interessado pelas religiões em geral. Meus pais são cristãos católicos, não muito praticantes. Eles iam um domingo ou outro à missa, e eu sempre estava com eles, sempre acompanhei, mas eu nunca me senti próximo à religião, nunca me senti incluído. Eu sentia um Deus distante, sabe? Quando eu olhava aquelas imagens, aqueles terços, eu sentia um Deus tão distante. E foi aí que eu conheci a doutrina luterana. Eu comecei a estudar mais sobre a história e vendo o que Martim Lutero fez nessa data, foi algo que me deixou animado novamente por uma religião. Pois eu vi um Deus ali tão perto, sabe? Eu senti um Deus ali tão perto a mim. Não era como eu sentia na missa, sabe? Eu senti um Deus diferente. A Páscoa é uma celebração muito importante para nós, porque nós temos uma preparação onde nós lembramos o que Cristo realizou em nosso meio, e então vem a sexta-feira, onde nós fazemos o culto, lembrando do Salvador que se entregou à morte por nos amar. No sábado, nós fazemos um silêncio, para que no domingo, então, nós cantemos louvores, lembrando a ressurreição e vida de Jesus. E isso me deixou apaixonado, porque um homem se entregou por mim. Ele se entregou à morte, ele abriu mão de tudo para me dar a vida eterna. E é isso que me deixa motivado a segui-lo todos os dias. Aqueles que aguardam e descansam enquanto Cristo não volta. Na minha juventude, a minha casa era muito conturbada. Meus familiares brigavam muito e aquilo me incomodava, até que um certo dia eu fugi. E um amigo meu da escola
acabou me encontrando, eu vagando pela rua, e me levou para sua casa para eu repousar. E logo pela manhã, eu encontrei toda a sua família ajoelhados e orando. E aquilo me assustou. E eu fiquei pensando, poxa, como eles são religiosos, como eles levam a sério a palavra. E ele me fez um convite. Me convidou para a Igreja Adventista. E hoje eu faço parte da Igreja Adventista. Ao celebrarmos a Páscoa, nada melhor do que estarmos todos em comunhão. E nessa comunhão fazermos uma ceia no domingo, onde nós cantamos, oramos e estudamos a palavra de Deus. Nos alegramos e lembramos que o nosso maravilhoso Deus Jesus ressuscitou dentre os mortos para nos dar a vida. Sim, eu cresci num lar católico, toda a minha família é católica, os meus irmãos também são. E eu fui batizada, né, na igreja católica, eu fiz catequese também, e eu sou bastante ativa em todos os eventos da minha igreja. Minha mãe sempre me introduziu muito nesse meio, então é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Os meus avós também são católicos, sempre que eles vão lá em casa a gente conversa muito sobre o que aconteceu na missa, né, sobre o domingo, o domingo é um dia que eu gosto muito por conta da missa. E minha mãe sempre me ensinou sobre as tradições da Igreja Católica, principalmente sobre a tradição pascal, que é uma tradição que eu gosto muito, que fala sobre a Páscoa, uma época que eu também amo, porque fala sobre a ressurreição de Jesus e tudo isso, né? E por falar em tradições pascais, nessa época costuma acontecer a Quaresma, que é uma época em que ficamos 40 dias de jejum, oração e caridade, para relembrar, né, quando Jesus passou os 40 dias aqui no deserto. E é uma época que é muito agitada, que é muito trabalhosa também, que acontece muitas coisas, mas eu gosto muito desse momento porque é onde eu me sinto mais próxima de Jesus por passar com algo parecido que ele passou aqui. Então é uma coisa que tanto eu quanto a minha família gosta muito desse momento. E na Sexta-feira Santa é quando a gente toma a ceia. Em algumas igrejas, alguns padres costumam lavar os pés dos membros da igreja para relembrar essa ceia, né? No sábado a gente permanece em silêncio e no domingo é o dia que eu mais gosto, que é quando tem festa, que a gente se reúne, a gente se sente juntos um ao outro, porque é o momento que a gente lembra da ressurreição de Cristo, né? Então é um momento que eu sinceramente gosto muito. A gente fala sobre como foi, como a gente se sente naquele momento, então é uma coisa que eu e minha família gostamos muito de comemorar e é meu dia preferido da Páscoa, é o domingo, que a gente relembra esse momento da ressurreição de Cristo. Bom, conheci a Igreja Mila através de uma amiga minha. Para quem não sabe, a denominação da Mila é a carismática. E esse é um tipo de igreja que te acolhe, que te aceita da maneira que você é. E você pode ser livre em adoração. Eles te incentivam a ser melhor, uma pessoa melhor do que você já está. Os nossos cultos são vibrantes. Há aqueles que gostam de entrar no manto, aqueles que pulam e aqueles que gritam. Nós somos movimentados pelo Espírito Santo. A gente adora de uma maneira livre e eficaz. É lindo de se ver, é incrível. Eu amo participar dessa igreja, eu amo estar aqui. Bom, agora, para quem não sabe, é Páscoa. E a gente não faz nada que comemore a crucificação de Cristo, como outras denominações, mas a gente comemora a vida dele, como ele ressuscitou por nós e vive por nós e entre nós. E isso me deixa alegre e feliz. E isso é participar de uma igreja carismática, ser livre e feliz e adorar da maneira que você se sente mais à vontade. Bom, como nós podemos presenciar, na igreja existem diversas tradições e maneiras de celebrar a Páscoa. Alguns lavam os pés, outros celebram com a ceia. Existem aqueles que, por meio da Quaresma, renunciam a certas coisas, a certas práticas, pedem perdão aos seus irmãos. Mas é fato que o menos importante é a maneira como nós celebramos, e sim o motivo pelo qual está sendo celebrado. Existem sim essa diversidade, essa diferença entre nós, mas podemos agregar um ao outro e crescer juntos com isso. Quem foi Paulo? Quem foi Apolo? Isso não é o mais importante. Sabemos que Paulo plantou, Apolo regou, mas Cristo foi quem deu o crescimento. Sabendo disso, podemos então unir forças, pois aquele que morreu, que ressuscitou, é o motivo pelo qual nós comemoramos. Aquele Jesus que nasceu, cresceu, estabeleceu seu ministério, morreu e ressuscitou,
Hoje é celebrado por mim, celebrado por você, e com muita alegria nós podemos dizer: Cristo vive.